Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Nós vamos mais uma vez para um vídeo de fé ou falácia. Nós vamos hoje falar sobre mais um subtipo do argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem, como a gente já viu, é o tipo de falácia que consiste em argumentar contra o debatedor ou o autor de uma ideia, ao invés de debater a ideia em si. Como já falamos em outros vídeos, o objetivo de quem faz isso é desviar o foco do debate. Ao invés de debater o mérito da questão, eu acabo debatendo a pessoa e com isso deixo de debater a questão. E o argumento que a gente vai ver hoje, ou melhor, a falácia que a gente vai ver hoje, ela se chama o poço contaminado. E essa falácia, a falácia do poço contaminado, ela consiste em você afirmar que um debatedor nunca vai poder produzir um argumento válido por causa de alguma condição dele. Então, o nome poço contaminado, ele vem da metáfora de você imaginar um poço de água que está contaminado e que, portanto, nunca vai poder produzir água potável. Toda a água que sair daquele poço automaticamente está contaminada, porque aquele poço é um poço contaminado. Então, a ideia é exatamente essa, né? A ideia de que qualquer coisa que aquele debatedor possa vir a dizer automaticamente é inválida por causa de alguma condição do debatedor. E a fonte para essa definição do poço contaminado é essa obra Informal Fallacies Towards a Theory of Argument Criticisms de John Benjamin, de 1978. Bom, vamos ver então como é que essa falácia é comumente utilizada em debates religiosos, que é o nosso foco aqui. Bom, a forma mais comum é dizer o seguinte: se vem da fonte X, é inválido. Repare como isso é exatamente o poço contaminado. Eu vou dar dois exemplos para vocês diametralmente opostos, para vocês verem que eu não estou puxando sardinha para lado algum. Mas é muito comum, por exemplo, uma pessoa chegar e dizer assim: esse determinado comentário acerca de uma passagem da Bíblia hebraica não serve, não é útil porque ele foi produzido por exemplo, uma fonte cristã, uma universidade cristã. Uma vez isso me aconteceu, eu estava dando uma aula, vocês sabem, né, que eu sou judeu, não sou cristão, mas eu estava comentando um determinado aspecto histórico de um livro. E havia um determinado comentário que vinha do comentário da NIV Application Commentary, né? A NIV, que é uma tradução para o inglês, uma tradução essencialmente cristã. E havia feito um comentário histórico que era bastante pertinente. E aí um dos comentários no vídeo: eu já vi logo que usa a NIV Application Commentary, então não serve, né? E aí ele desqualificou não apenas aquele comentário, como o vídeo inteiro, né? Mas na realidade, o fato daquele comentário vir de uma editora, né, de uma universidade cristã, isso não torna o comentário inválido para os judeus, né? Depende muito do que está sendo dito. A gente tem que avaliar o que está sendo dito pelo mérito do que está sendo dito, né? Quer dizer que se a gente tiver um comentário de uma universidade cristã dizendo que Jerusalém era a capital do reino de Judá, então eu vou acreditar que não era, que era Samaria? Não faz sentido, né? Então o fato simplesmente de ser uma fonte cristã não desqualifica o que está sendo dito. O mesmo vale do outro lado, né? Como eu falei, eu vou dar exemplo dos dois lados do espectro aí. Já ouvi muito isso, né? Judeus são cegos espiritualmente, né? Aliás, é um parêntese, né? Muito engraçado, né? Judeus são cegos espiritualmente, mas o pessoal vai aprender hebraico com os judeus, vai aprender Tanar com os judeus, enfim. Né? Logo, eles nunca vão entender o sentido correto das escrituras, né? Ou seja, qual é a ideia aqui? Não, se o camarada é judeu, então ele não entende nada, então qualquer coisa que ele diga é inválido porque ele é cego espiritualmente, né? Então, assim, na verdade, o erro, né, é que um argumento pode estar correto ou não, independente da pessoa, né? Na verdade, aqui é independente da pessoa, não de ser a pessoa, independente da pessoa, né? Independente do
pano de fundo da pessoa, não é o fato do camarada ser judeu, espírita, umbandista, cristão, etc., que aquilo que ele falou está errado. O que ele falou deve ser julgado pelo que ele falou, né? Um outro exemplo muito comum dessa falácia em debates religiosos já puxa um pouquinho para o lado da emoção. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui, né? Que é a ideia de que uma pessoa, numa dada condição X, nunca vai conseguir entender aquela questão. E se ele nunca vai conseguir entender aquela questão, obviamente ele não é qualificado para debater, e aí caímos no poço contaminado, né? Então imagine o seguinte, imagine um debate à luz das escrituras sobre se deve-se ou não dar palmadas em criança, né? Se o castigo físico em crianças tem mérito ou não à luz das escrituras. Eu, de propósito aqui, não estou querendo tomar nenhuma posição, porque o meu objetivo é debater a questão da lógica na argumentação e não qual lado do debate, né? Mas imagina o seguinte, que um dos lados, independente de qual seja, né, você está lá debatendo, aí alguém chega e fala assim, o fulano não tem filhos. Então ele nunca vai entender o que é, né? Nunca vai entender como é. Ora, né? Quer dizer, o que é isso, né? Então, se o camarada não é pai, ele não pode debater se palmada é errado à luz das escrituras ou não. Bem, na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que as escrituras dizem aquilo é verídico ou não, se aplica ou não dentro de uma boa regra de exegese ou de hermenêutica, independente de se a pessoa tem ou não tem filhos, né? Muito bem. Um outro exemplo muito comum dentro dessa mesma estrutura, né? Um debate sobre dons espirituais. Aí diz assim, o Beltrano nunca teve um dom espiritual X. Aí cita lá o dom espiritual suposto, né? Então ele não tem como entender a Bíblia hebraica, ou não tem como entender as passagens da Bíblia hebraica que supostamente darão ou não base para aquele dom espiritual que está sendo discutido, né? Então, quer dizer, você coloca a experiência da pessoa com aquilo como uma condição para ela entender a interpretação bíblica, né? E na realidade, assim, a interpretação bíblica ela não depende da experiência da pessoa, né? Isso, uma coisa não tem nada que ver com a outra. Você até pode dizer assim, eu na minha vida vou considerar as minhas experiências pessoais. Tudo bem, é um direito seu, mas o que a Bíblia diz ou deixa de dizer não muda de acordo com as suas experiências pessoais, né? Então, assim, essa questão da experiência pessoal, ela na verdade, na realidade, ela é uma meia-verdade, tá? Por que ela é uma meia-verdade? Porque a experiência pessoal, ela até pode ser que faça diferença em alguns casos, tá? Mas, se ela pode fazer diferença, então isso precisa se tornar um conhecimento sólido, né? Precisa ser argumentado de forma palpável e não ficar na emoção simplesmente, tá? E o fato de você ter uma pessoa que não tem uma dada experiência com alguma coisa não faz com que aquilo que ela está dizendo seja automaticamente falso, né, inválido ou não, tá? Então, na realidade, é aquilo que eu falei. A questão de casamento, né? Por exemplo, vamos debater divórcio. Pode ser que a experiência pessoal, em algum momento, em algumas coisas que estão sendo debatidas, seja importante para a pessoa entender o que é, etc. Pode ser, mas isso precisa ser dito, né? Isso precisa ser colocado, né? Por exemplo, se alguém quiser defender o divórcio, né, vamos dizer assim, por uma questão de violência doméstica, né? E aí a pessoa ela quer trazer uma informação que o outro não tem com relação às estatísticas. Olha, isso é muito problemático, tem X mulheres que sofrem agressões assim, 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 e é desse jeito, ou eu já vi caso assim, assim, assado, etc, etc, etc. Isso pode ser relevante, mas, como eu falei, precisa ser transformado em algo concreto e não simplesmente ficar, o fulano não entende nada. Por quê? Porque ele não tem essa experiência X.
aí você está debatendo o fulano e não a questão. Tá? E a falácia do poço contaminado, ela às vezes é usada, né? Tem um errinho aqui, como uma espécie de ad hominem preventivo, né? Para desqualificar um debatedor até mesmo antes do debate começar. Tem alguns autores até que chegam a questionar se a gente pode considerar o poço contaminado como uma falácia lógica, uma vez que às vezes ela nem entra no debate, né? Assim, ela é feita preventivamente. Todos consideram um erro, obviamente, né? Todos consideram um problema, mas alguns não consideram tecnicamente uma falácia, porque às vezes isso ocorre preventivamente. Independente da questão técnica, é um problema no debate, né? Então tome muito cuidado com isso, né? Às vezes a pessoa tem algo interessante, importante a dizer, né? E você já está desqualificando, você nem dá ouvidos à pessoa simplesmente porque a pessoa é de um determinado pano de fundo, né? E o pano de fundo da pessoa não automaticamente desqualifica o que ela tem a dizer. Né? O que não quer dizer que ele não possa ser importante, mas se ele for importante, né, isso deve ser dito claramente. Né? Por exemplo, o fulano não tem um determinado conhecimento num idioma, e isso é necessário porque está se discutindo aquele idioma, uma dada regra gramatical, né, por exemplo, do hebraico, né, etc. Mas aí você consegue demonstrar pela regra gramatical. Né? Por exemplo, esses dias me perguntaram, né, tem um pessoal que gosta de argumentar em cima, né, da frase que fala Bereshit bara Elohim, né, que é no princípio criou, né, o Eterno, criou o Senhor. Né? Aí vem Et Hashamayim, né? E aí esse Et tem gente que interpreta como profecia, umas bobagens assim. Né? Mas aí o que a gente faz? A gente não chega e fala assim, esse camarada não entende hebraico, então ele não entende nada. Não. Você chega e demonstra, olha, partícula et, não é isso, não é profecia, tem uma característica gramatical assim, ela é usada para isso, isso, isso e isso, né? Então, você repara como não é simplesmente você desqualifica o debatedor e ponto. Não. Você tem como trazer isso para o mérito do debate. Você tem como debater a questão e não a pessoa, ok? Muito bem. E como é que você não cai no debate, no erro, né, do poço contaminado? Bom, se você estiver participando do debate, né, primeiro valem todas as dicas dadas para qualquer ad hominem, né? Não vou repetir, você pode assistir os outros vídeos, você vai ver. Segundo, se o debatedor já começou, ele já preventivamente está tentando desqualificar a sua posição, você tem que se perguntar se vale a pena entrar nesse debate. Né? O que você tem a ganhar entrando num debate onde o camarada já de cara diz que ele não quer te ouvir? Tá? Então pensa nisso. A segunda coisa é importante que, se em algum momento as experiências forem evocadas, tá? Então tem que se extrair, você pode pedir que se extraia o que há de objetivo nelas. Tá? Então, por exemplo, né, se alguém chega e fala, mas para você saber isso, você tem que entender o Talmud Bavli, o Talmud babilônio. Né? Vamos dizer, porque ele é que vai explicar a escritura que você está lendo. Tá, mas então traga concretamente, então traga você essa explicação, então diga em que isso daí explica. Não, você não sabe, isso é muito básico. Bom, então você está dizendo que você não tem argumento, né? Porque se existe como argumentar, então traga esse argumento. Né? Volto a dizer, não estou entrando no mérito da questão, né? Porque lembre-se bem, né? A lógica, a falácia argumentativa, quando ela é cometida, ela torna o debate inútil, mas não quer dizer também que a pessoa que cometeu a falácia está errada. Às vezes ela pode até estar certa, mas ela não sabe debater direito, né? Ela não sabe transmitir, ela não tem segurança naquela matéria, tá? Mas isso deve sempre ser insistido para que as pessoas possam conversar de forma racional e civilizada, né? Então, se há alguma coisa da experiência, traga, né? Você não sabe
essa questão que tem a ver com o fato de ser mulher porque você é homem. Justo, é verdade. Né? Eu não sei o que é ser mulher. Né? Aliás, deve ser muito difícil, pelo que eu ouço. Né? Ser mulher não é tarefa muito fácil. Né? Mas, ok, então explique o que é que você está trazendo da experiência, para a gente avaliar se isso tem procedência ou não dentro do que está sendo discutido sobre o texto bíblico. Né? E insista que argumentos emocionais não cabem num debate racional. Né? Aí a gente já entra num outro tipo de falácia. Né? Essas falácias, obviamente, elas têm interseções. Né? Às vezes elas meio que se conversam, uma falácia puxa a outra, às vezes um argumento cai em mais de uma. Né? Mas um argumento emocional não cabe num debate racional, isso é bem óbvio. E se você está lendo ou ouvindo um debate, um estudo, etc., e alguém faz um comentário desse tipo, né, um comentário que cai na falácia do poço contaminado, tenha em mente a seguinte máxima. Essa máxima eu já vi atribuída a N autores, a N pessoas, eu nunca consegui descobrir quem é o autor original da frase. Né? Já vi atribuída a Maimônides, a Malcolm X, a trocentas pessoas. Mas não importa, até ironicamente não importa, porque a própria frase, ela explica o porquê. A verdade é a verdade independente de quem a diga. Né? Então, assim, não é o fato de uma pessoa X dizer algo que torna aquilo verdadeiro ou falso. As coisas são verdadeiras ou falsas baseadas no seu próprio mérito. Né? Então, é exatamente o lembrete aqui. Um argumento deve ser desqualificado pelo seu mérito, não pelo mérito ou falta dele, né, ou falta de mérito, de quem argumenta. Né? Nós não estamos discutindo a pessoa, a capacidade da pessoa, a experiência da pessoa, o background da pessoa, etc. Nós estamos discutindo uma questão. Né? E essa questão ela deve ser discutida dentro do seu mérito. Então é isso, espero ter ajudado vocês e até o próximo episódio de Fé ou Falácia.